Bom dia! Bom dia segunda-feira, bom dia quinto ano, bom dia para essa nossa semana que vai fechar o nosso mês de abril. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar a nossa primeira videoaula da semana para darmos seguimento. Então, eu vou ajudar vocês na resolução dos exercícios de hoje. Nós temos aula na segunda-feira de língua portuguesa, matemática e geografia. Eu vou dar uma pincelada então na atividade de língua portuguesa para a gente ir para a matemática, para nós podermos irmos para a matemática. Lá em português eu passei uma atividade aqui na apostila, nesse livrinho que vocês têm, um pouco diferente do meu, mas é esse livrinho aqui de sistema etário. Lá na página 12 e 13 tem um texto de opinião, fala então dos editoriais, que são aqueles textos publicados em jornais impressos. Nesse momento que a gente vive atualmente, raramente nós temos contato com os jornais impressos, nós temos mais contato com os digitais, ou então com os jornais via rádio, TV, internet, mas eles existem, eles são muito importantes porque são grandes disseminadores de notícia. E esses editoriais, eles têm vários textos ali compondo ele. E todo texto tem uma estrutura. Nós vamos estudar um pouco melhor sobre... Vocês já viram também sobre os tipos textuais, mas todo texto tem uma estrutura. E a principal estrutura geral dos textos é introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu preciso saber identificar dentro de um texto esses três momentos dele, onde tem o início, o meio e o fim. A introdução daquilo que a pessoa vai falar, o desenvolvimento daquilo que ela está tratando e a conclusão, o desfecho daquilo que foi dito ali, daquela reportagem, no caso de editorial ali no jornal. E a atividade vai pedir isso de vocês, que vocês identifiquem dentro do texto a introdução, o início e o fim da introdução, o início e o fim do desenvolvimento e o início e o fim da conclusão. Lá naquele textinho ali de segurança de edifícios. E em seguida, vocês vão fazer uma breve produção textual, que é construir uma carta aí de quem leu a revista e vai dar então a sua opinião sobre aquela reportagem. Façam aí com carinho, qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? Então a nossa atividade de hoje para a língua portuguesa é produção textual. E nós demos uma pausa ali nos pronomes, mas nós vamos voltar para falar mais um pouquinho sobre os pronomes e prosseguir com o nosso conteúdo de língua portuguesa, ok? Matemática. Nós estamos falando aí desde semana passada sobre o quê? Sobre os números racionais, eu coloquei. Em alguns lugares vocês podem encontrar essa representação aqui para os números racionais, ó. É a letra Q. Essa letrinha aqui, ela representa então os números racionais. Então, em alguns locais, vocês podem encontrar escrito dessa forma os números racionais. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver direitinho o quadro. Tem uma luz desfocando. Aí, ficou melhor. E aí, então, nós já vimos diversas vezes na semana passada o que são os números racionais. São aqueles números representados, então, por fração, certo? Então, a fração é isso aqui, ó. É um número sobre outro. O número que eu tenho em cima é o numerador. Eu já expliquei, eu mostrei isso para vocês também. E reforçando, esse número aqui que vem em cima é o numerador. E esse número aqui que vem embaixo na fração é o denominador. Mas, Fabiana, para que serve a fração? Ela vem ali, então, para dividir tudo o que eu quero representar, para ser dividido em partes iguais. Então, quando eu quero representar, por exemplo, uma figura, um objeto, uma quantidade em partes iguais, eu utilizo uma fração. Por exemplo, um bolo. Eu quero dividir o meu bolo em 10 partes iguais. Então, eu posso utilizar uma fração para representar. E como é que eu vou utilizar, por exemplo, eu quero dizer quantos pedaços sobrou de um bolo de 10 pedaços. Então, sobrou, por exemplo, 2 pedaços de um bolo que tem 10 pedaços. Então, eu tenho 2, aqui ó, sobre 10. É a minha representação do que eu estou falando aqui no momento. Eu tenho um bolo de 10 pedaços, sobrou 2 pedaços. Então, eu tenho 2 pedaços de 10 que eu tinha. Então, meu numerador aqui, nesse caso, é o 2, que está representando ali aquilo que é de meu interesse ali no momento.
E o meu denominador aqui é o 10, que está representando tudo aquilo que eu tinha. E aqui a parte que eu estou tratando. Essa, então, é a fração, que divide, então, ali em partes iguais. E hoje, nós vamos falar corretamente em como escrever por extenso as frações. Eu pedi para que vocês fizessem uma atividade dessa na semana passada, mas eu não disse a forma que eu gostaria que vocês tivessem escrito a fração. Mas tem uma maneira correta para escrever frações. Nós não escrevemos frações igual alguns alunos colocaram, por exemplo, mas eu não disse que estava errado. É só que a partir de agora nós vamos aprender a forma correta de representar frações. Nesse caso aqui do 2 sobre 3, não é 2 sobre 3 que eu escrevo, que eu falo essa fração, não é assim também que eu vou escrevê-la por extenso. A forma correta desse exemplo aqui é 2 terços. Então, quando eu tenho aqui o 3 embaixo, em toda a representação eu vou colocar terço. Por exemplo, se eu tivesse 1 aqui, 1 terço. Se eu tivesse 4 terços. Então, essa é a forma correta para o 3 da representação de fração. Amanhã, na aulinha de amanhã, nós vamos trabalhar sobre todos os tipos de escrita por extenso de fração correta. E aí vocês vão compreender e aprender a escrever. E aí eu vou pedir novamente para vocês refazerem aquela atividade escrevendo corretamente, certo? Para hoje, eu mandei uma atividade impressa simples sobre os números racionais para vocês responderem. Vocês vão ali identificar quais são os números racionais e responder alguns exercíciozinhos que eu coloquei lá, bem simplesinho. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? E para fechar a nossa segunda-feira, nós temos aula também de quê? De geografia. Olha só, eu escrevi até errado aqui, a professora está confundindo também. Deixa eu arrumar isso aqui. Vocês estão conseguindo? Tem que olhar no vídeo se está dando para visualizar certinho o que eu estou escrevendo no quadro, senão não dá para a gente trabalhar assim. Lá em geografia, nós estamos falando, então, nós falamos na aula passada, eu mandei uma videoaula do Sistema Etapa para auxiliar vocês, falando sobre a industrialização. E aí, lá naquele vídeo, ela trouxe um exemplo bacana sobre alimentos industrializados e não industrializados. A batata é um alimento que chega até a minha casa por meio de um processo mais simples, né, e não passa por um meio industrial. E o enlatado já é um alimento industrial que passa por todo um processo. Mas como nós havíamos falado lá e refletido na última aula de geografia, qual todo o processo que um item passa até chegar à minha casa? Existe todo um processo industrial para que ele chegue até a minha casa. E hoje, nos nossos tempos modernos, nós já temos aí uma atividade industrial muito desenvolvida e em grande escala. Mas para que nós cheguemos hoje até onde nós estamos aqui, o mundo passou por uma revolução imensa. E nós tivemos ali 2 momentos que precisam ser marcados, que são 2 revoluções industriais, que teve uma mudança ali, um marco na atividade industrial. A primeira e a segunda revolução industrial. A primeira revolução, ela já vem com essa questão, que é de aumentar a quantidade de maquinário em que se produz para produzir então os bens de consumo e diminuir a mão de obra, a manual, e aumentar mais as máquinas. Então diminuiu o trabalho manual, o trabalho artesanal, e aumentou-se então em peso o uso de máquinas. Então aumentou em peso ali o uso de energia, de máquinas, indústria, passou a se produzir em grande escala ali, né? Aumentou a produção em série de objetos, de bens de consumo. Então a primeira revolução industrial, ela é marcada então ali pela substituição da mão de obra do manual para o maquinário. E a segunda revolução industrial, que vem um tempão ali depois, ela já é marcada dentro da própria indústria, que é a evolução e o aumento da tecnologia na própria indústria. Vocês vão ler um pouquinho mais brevemente sobre a Revolução Industrial
no textinho lá na página 188. E aí vocês vão ver esses dois momentos, da primeira e da segunda Revolução Industrial. É importante destacar que essas duas revoluções foram ali mais fortes e mais intensas na Europa e na América do Norte. Aqui no Brasil isso veio, teve um reflexo depois. Aqui no Brasil não foi tão intensa a primeira Revolução Industrial quanto aconteceu ali nos Estados Unidos e na Europa, certo? Então esses países eles são extremamente desenvolvidos em relação à indústria. O Brasil ainda está encaminhando aí nesse processo, mas essas duas revoluções elas foram intensas e fortes ali nesses locais que eu disse para vocês, na Europa e na América do Norte. Nós aqui no Brasil estamos na América do Sul, certo? E aí eu quero que vocês respondam essas atividades na página 189 para ficar mais claro e para a gente já continuar trabalhando sobre essa atividade industrial evoluindo que a gente está trabalhando, tá? Qualquer dúvida me procurem que eu estou aqui para responder vocês. Então, eu me despeço aqui da nossa aula de hoje. Até amanhã e tchau, tchau!